Meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Já estivemos aqui em outras ocasiões e a Igreja de Bento é uma igreja irmã nossa aqui da nossa congregação. Nós temos não somente uma proximidade geográfica, mas também uma proximidade de coração, né? Aos poucos a gente vai se conhecendo melhor, vai estreitando o nosso convívio, os nossos laços, de maneira que eu recebi com muita alegria esse convite de estar aqui hoje, também convidar os irmãos ali de Veranópolis, algumas famílias estão conosco, Deus seja louvado por isso, e que possamos então celebrar a nossa comunhão que temos em Cristo Jesus, nesse dia do Senhor, muito especialmente o dia da ressurreição do Senhor, que nós comemoramos não só nesse dia, mas nós comemoramos a cada domingo e nós comemoramos a cada celebração da ceia do Senhor. Meus irmãos, dificilmente há palavras mais apropriadas para esse dia do que as próprias palavras do Senhor Jesus. Hoje à noite, em Veranópolis, eu vou falar sobre a ressurreição. Mas hoje pela manhã ainda gostaria de falar sobre a cruz. Vocês sabem que quando uma pessoa está no seu estado terminal e ela tem consciência disso, então aquelas palavras são mais escolhidas, são palavras mais intensas, mais carregadas de significado e mais carregadas de sentimento. Então, Jesus está aqui, na cruz, que foi o seu leito de morte, e ali ele pronunciou 7 frases, 7 palavras que são muito significativas, que são muito profundas, que dizem muito a respeito da sua obra, da sua vida e dos seus ensinamentos. Então hoje eu gostaria de aproveitar essa ocasião para convidar os irmãos a olhar para a cruz e ouvir estas palavras. O que elas dizem para nós hoje, para a igreja de hoje? O que essas palavras dizem para você? O que essas palavras dizem para mim? Então, em primeiro lugar, gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 23. Vamos ler do 33 ao 38, assim diz a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros? A si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus.
Até aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não está apresentando aqui uma desculpa para o pecado dessas pessoas. No Antigo Testamento, de acordo com a lei sacrificial, havia um tipo de sacrifício que eram os sacrifícios pelos pecados de ignorância do povo. Então aqui, meus irmãos, esta ignorância, ela não é uma ignorância apresentada como uma desculpa para o pecado, o que justifica o perdão a esses inimigos. Na verdade, toda a nossa ignorância de Deus e da vontade de Deus é uma ignorância culpada. O fato de nós ignorarmos a vontade de Deus, o propósito de Deus para nós, não é algo, digamos assim, que não carrega nenhuma culpa, como se fosse algo que acontece e algo que nós não temos responsabilidade sobre isso. Pelo contrário. Mas mesmo assim, mesmo com esta ignorância a respeito de quem estava ali diante deles, pregado na cruz, muitos podiam vê-lo simplesmente como um criminoso, outros podiam vê-lo talvez como uma pessoa inocente, mas ainda um homem que está ali simplesmente sofrendo, sangrando, por uma pena injusta que lhe foi aplicada. A grande ignorância aqui é a ignorância do Filho de Deus, a ignorância da cruz, do seu significado. E isso acontece, meus irmãos, porque por estarmos em pecado, o nosso coração está tão cheio de orgulho, está tão cheio de vaidades, está tão cheio de cobiças, que nós nos inclinamos para aquelas coisas que são contrárias à vontade de Deus. E isso vai sempre nos afastando e aumentando cada vez mais a distância entre a nossa mente e a vontade de Deus. Então Jesus ora pelos seus inimigos. Não apenas ele ensinou sobre isso, não é? Orai pelos vossos inimigos. Falem bem daqueles que perseguem vocês. Cumprimentem as pessoas, não somente os seus amigos, aqueles de quem vocês gostam, não é assim? Esse é o ensino de Jesus. E aqui ele está na cruz praticando isso e exemplificando isso que ele ensinou aos seus discípulos. Na verdade, em função do pecado, todos nós somos inimigos de Deus. O pecado nos leva a esta separação de Deus, nos torna inimigos de Deus. Então a cruz, meus irmãos, é o momento em que Deus nos reconcilia consigo, em que Deus absorve esta ofensa que nós aplicamos contra Ele, sendo nós seus inimigos, e Ele nos encontra, nos aceita, nos abraça, como se amigos dele fôssemos. Então estão ali rasgando as suas roupas, disputando através de sortes, estão ali zombando com palavras dele na cruz. Você não é o Cristo? Então, se você é o Cristo, desça daí. A própria inscrição que está sobre a cruz devia ser então a acusação, mas também uma zombaria. E vocês se lembram que eles colocaram então uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, lhe deram um caniço na mão e jogaram sobre ele uma capa, e todo ensanguentado o apresentaram diante da multidão, dizendo: aqui está o rei de vocês. Então vê a que escárnio de inimigos o nosso Senhor foi submetido, mas mesmo ali, meus irmãos, Ele é capaz de perdoar. Então saibamos disso, todos nós somos, ou fomos, inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Mas como diz Isaías 53, pelos pecadores Ele intercedeu
lá na cruz. Então ali Jesus orou por eles, mas essa intercessão também nos alcança. Nós que éramos inimigos, diz o apóstolo Paulo, fomos aproximados, fomos reconciliados. Não sei como está o seu coração, talvez você esteja guardando algum tipo de inimizade contra Deus, ainda que você não tenha coragem o suficiente para admitir isso. Talvez uma situação de fragilidade vai expor isso. Quantas pessoas que estão na igreja, que estão aqui adorando ao Senhor, que ouvem a palavra, mas daqui a 2, 3, 5 anos, você vê essas pessoas se dizendo descrentes, ateias, agnósticas, tudo perdeu sentido para elas. Porque elas vão abrigando, de alguma forma, essa inimizade contra Deus e não a tratam. Então, gostaria que você examinasse o seu coração e avaliasse isso. Que tipo de inimizade você tem cultivado contra Deus? Que tipo de revolta você tem? Que tipo de insatisfação há no seu coração? Que tipo de injustiça você gostaria de atribuir a Deus? Tudo isso são princípios de inimizade, tendências do nosso coração, mas que já foram perdoadas. A oração por esses pecados nossos já foi feita, meus irmãos. Então nós devemos aceitar essa intercessão de Cristo e nos arrependermos dos nossos pecados, tornando-nos então amigos de Deus. Jesus disse: eu já não chamo vocês de servos para os seus discípulos, mas chamo de amigos, porque o amigo já não vive mais na ignorância, mas ele conhece a vontade do Senhor. Muito bem, meus irmãos, seguindo adiante, ainda no mesmo capítulo 23, agora vamos ler aqui do verso 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este mal nenhum fez. E acrescentou Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta certeza que Deus nos oferece de estarmos na presença dEle. Paulo fala assim, nas suas perseguições: irmãos, não sei o que eu vou preferir, morrer ou estar com Cristo, ou continuar aqui, porque eu sei que isso vai trazer proveito para a fé de vocês. Mas Paulo tinha essa consciência muito clara, que se morresse, logo depois ele estaria com Jesus. E isto, meus irmãos, está fundamentado nesta palavra: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, esse é o grande consolo que nós temos. Saber que, exatamente no momento em que nós fecharmos os nossos olhos para essa vida, logo depois abriremos para a nova vida na presença de Deus. Se vivemos na fé, se vivemos em arrependimento, se confiamos na provisão de Deus, no sacrifício que Jesus Cristo nos ofereceu. Agora, algo interessante sobre esse episódio, porque esses homens estão crucificados ao lado de Jesus, e todos eles tinham ali uma inscrição sobre a sua cruz. E essa inscrição, meus irmãos, traz justamente a acusação. A pessoa então era publicamente sentenciada, e todos que passavam podiam ver que ela estava ali justamente por aquele crime que estava indicado. Então, os judeus depois pediram que Pilatos removesse aquilo e escrevesse: não escreva Jesus Nazareno, o rei dos judeus, mas escreva que ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Porque a acusação
estava relacionada justamente a isso. Eles acusaram Jesus simplesmente de blasfêmia, de fazer-se igual a Deus. E vocês se lembram que todo esse julgamento foi muito inadequado, inapropriado, e não seguiu nem sequer os princípios da própria lei e da tradição judaica. Jesus foi julgado numa hora imprópria, né, lá diante do Sinédrio. Trouxeram várias testemunhas que eram contraditórias, não encontravam nada de consistente, mas no fim alguém chegou e disse: eu escutei ele dizendo que ele é Deus, fazendo-se Deus, Filho de Deus. Então foi por isso que eles o levam e o entregam às autoridades romanas, a Pilatos. E o próprio Pilatos, né, interrogando Jesus, disse: olha, não achei nenhum crime nele. Por que vocês não julgam ele de acordo com a lei de vocês? Então, eles disseram: a gente não tem permissão de matar ninguém. Por isso, ele precisa ser julgado por vocês. Ou seja, eles não queriam simplesmente julgar Jesus por um crime, mas eles queriam já matá-lo, eles já tinham isso no seu coração, esse ódio contra o Senhor. Né? Mas aí, meus irmãos, vocês pensem assim, que esses homens, eles participaram em certa medida desse processo. Eles também eram alguém que estava sendo julgado ali no pretório, diante de Pilatos. Pode ser que eles tenham visto parte desse processo, pode ser que antes eles tenham ouvido falar de Jesus, mas o elemento certo que nós temos é eles presenciando toda aquela cena, e toda essa contradição, e sendo humilhado, e aí Jesus fazendo esta oração: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aliás, entre os escarnecedores, estes homens também estavam. Antes, um pouco, eles também se juntaram às outras pessoas, e diziam: vamos ver se então se ele desce da cruz, já que ele é o Messias. Mas ali, meus irmãos, então algo mudou no coração de um deles, e é interessante nós observarmos isso. E aí eu fico pensando o que o teria motivado, né? Então tem toda essa cena, mas essa inscrição ela significa muito, porque o pedido dele é justamente esse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que está escrito sobre a cruz de Jesus é Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. Então, em algum momento naquele processo, ele saiu do lado das pessoas que estavam escarnecendo, mudou alguma coisa no coração dele, e ele passou a ver Cristo como o Rei. Ele presenciou o Evangelho muito mais do que nós, não é, irmãos? Nós lemos o relato, mas ele está ali crucificado, é uma situação terrível, mas ele está vendo Cristo encarnado e crucificado. É o sacrifício de Deus pelo pecado humano. E já temos imediatamente aqui uma prova de que a oração de Jesus foi ouvida. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este homem, depois daquele momento, foi mudado o coração dele. Houve uma conversão. E aí Jesus, sendo Deus, aquele sim que conhece o coração. Se você morrer, eu não sei se você vai para o céu ou não. Eu tenho todos os indícios para ter esperança. Você está aqui, você fez uma classe de catecúmenos, você foi batizado, participa da ceia, é alguém que eventualmente tem um bom testemunho, né, professa a sua fé, mas eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece o seu coração. Então somente Deus pode oferecer para nós esta certeza. E aí é o Espírito de Deus hoje, meus irmãos, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ali naquele caso, aquele homem ouviu esta palavra dos lábios de Jesus, mas nós ouvimos para nós, cada um em particular, pelo Espírito Santo, que confirma a nossa salvação ao nosso coração. Então eu pergunto para você hoje, você tem esta certeza? Você tem esta convicção de que ao morrer você estará na presença de Deus? Você sabia que nós podemos ter esta certeza? Então, se você não tem essa certeza, entregue-se ao Senhor. Faça esta oração. Cristo é o Senhor. Cristo é o Rei.
E Ele quer colocar você neste reino, para que então você viva uma vida nova, uma vida que realmente glorifica ao Senhor. Mas se você não tem essa convicção, então entregue-se ao Senhor, faça essa oração, peça que Ele te dê esta mesma convicção, que vai encher o seu coração de esperança e de alegria. Então imagine que aqueles momentos finais daquele homem foram bem diferentes. Depois um guarda viria e quebraria as pernas dele e do outro que estava ao seu lado, para que morressem logo. Mas, meus irmãos, isso já não importava. O corpo dele já estava ali mesmo, moído, quebrado, ele já tinha sido humilhado, e ele reconheceu que estava recebendo o castigo que os seus pecados mereciam. Mas ele também ouviu uma palavra de esperança, de conforto, e que mudou completamente a maneira como ele encarou aquela situação. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos dá esperança, nos dá convicção a respeito do nosso destino. Na sequência, meus irmãos, então, gostaria agora de mudar um pouquinho para João capítulo 19, João 19. Então, entre aquele lançamento de sortes, esse diálogo de Jesus com os criminosos, com este criminoso especialmente, na cruz, logo depois nós temos essa cena, verso 25, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao filho: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a tomou para casa. Quando chega nessa palavra, lá em Canoas já aconteceu a 16ª da edição do culto das 7 palavras. Então já há 16 anos essas pregações são realizadas anualmente na sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa. Mas aí tem alguns momentos que você vai pensar assim, o que o pastor vai falar sobre isso, né? Mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, ok. Mas, irmãos, isso é muito profundo. Você deve ver aqui uma cena familiar. Jesus, o filho, e Maria, a mãe. E a mãe está presenciando o seu primogênito sendo morto, sendo massacrado. Quem é pai aí, imagine-se então no lugar de Maria, ver o seu filho, seu primeiro filhinho, morrer desta maneira, e ainda tão tenro, tão jovem. Como é bom, meus irmãos, nós termos família, você não acha isso? Especialmente quando a nossa família é uma família cristã, uma família temente a Deus, quando cada um cumpre o seu papel, não é? Então o pai, ele ama os filhos, ele ama, o homem ama a esposa, como Cristo amou a igreja. Toda mulher deseja isso, não é? Mas também a mulher respeita o marido, como a igreja respeita a Cristo, não é? Então cada um tem aí o seu papel, e é muito bonito quando isso acontece. Quando os pais então criam os filhos nos caminhos do Senhor. Que diferença, meus irmãos. Vocês têm que saber o privilégio que os seus filhos têm de terem sido recebidos aqui, batizados nessa igreja, terem a oportunidade de ouvir a palavra bíblica expositiva, participar da escola dominical. Isso vai construindo a cada dia, a cada semana, os elementos que Deus vai usar para a sua conversão, para a condução dele na vida. Então isso é um grande privilégio. E nós, como pais, que participam da aliança, devem exercer muito bem esta responsabilidade. Mas como é bom então nós termos família. E agora pense então no caso de Maria. Ela tinha perdido o seu marido,
muito provavelmente nesse período ela é viúva, porque logo no início dos evangelhos, o José ele simplesmente desaparece da história e não é mencionado o que aconteceu com ele. Além disso, os irmãos de Jesus até esse momento são incrédulos. Então, se Maria ficasse só, ela ficaria junto com a sua família, mas convivendo com filhos ímpios. No entanto, Maria é uma mulher cristã. E aí, então, Jesus vai dar essa responsabilidade justamente a João, que é o discípulo amado, aquele que, de certa maneira, afetivamente foi mais próximo de Jesus. Então, esta palavra, meus irmãos, fala do coração de Jesus, dos seus sentimentos, dos seus afetos, do seu amor. E ele, então, como o Filho de Deus, mas também como o Senhor da igreja, ele estabelece um novo tipo de relação aqui entre os seres humanos, que é esta relação de irmãos. Tem uma ocasião, vocês devem lembrar-se, em que chega lá a mãe de Jesus, os irmãos, eles estão desconfiados do que está acontecendo com ele, estão achando estranho lá no início do seu ministério, e dizem assim, alguém chega e diz para Jesus, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar com você. E aí o que é que Jesus fala? Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E aí ele olha para todos que estão ali ouvindo ele naquela casa e diz, todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Vê, irmãos, como começa a família da fé? Ela começa num relacionamento da vontade do Pai, de Deus como nosso Pai. E pela palavra de Cristo, então, nós somos unidos uns aos outros nesse amor fraternal. Eu falei essa semana passada ali em Veranópolis, conforme a admoestação do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, ele diz, uma vez que vocês purificaram, ou tendo purificado a alma de vocês, pela obediência à verdade, e aí ele diz, tendo em vista o amor fraternal, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Mas esse amor fraternal é uma referência ao amor que existe no seio de uma família. Então é esse mesmo tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros. Irmãos, tem um fator que eu estranho demais na igreja hoje, que é a facilidade com que as pessoas entram numa igreja e saem. Então elas não se ligaram a ninguém ali. Parece que aquelas pessoas realmente não foram suas irmãs, seus irmãos, não foram seus familiares. Nós precisamos lembrar disso. Cada irmão que está aqui é família. E é este sentimento mesmo de família. Sabe qual foi uma das primeiras expressões que Jesus usou, se referia aos seus discípulos? Ao ressuscitar, ele falou, vá lá e comunique aos meus irmãos. Comunique aos meus irmãos. Vê então, irmãos, como Cristo nos aproxima uns dos outros e nos aproxima de Deus. Então esta família aqui não é uma família por nascimento natural, mas é uma família espiritual, estabelecida pela palavra de Deus. E como eu falei outra vez, tal como nós não escolhemos quem vai ser o nosso irmão de sangue, correto? Ou quem vai ser o nosso pai, o nosso filho, nós também não escolhemos os nossos irmãos da fé. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Ele é quem escolhe. Eu mencionei também o seguinte, que você pode pregar para quem você quiser. Gostaria tanto que aquela pessoa fosse meu irmão em Cristo? Ótimo, vai e pregue. Mas Deus é quem escolhe. Você não sabe se ele vai converter-se ou não. E talvez aquele outro, de quem você quer passar longe, é justamente esse que Deus vai tornar seu irmão. E aí você vai ter que aprender a amá-lo, abraçá-lo e andar junto com ele. Então, meus irmãos, vamos seguir a palavra de Cristo. Ele nos fez irmãos. Então sejamos de fato irmãos, tenhamos verdadeiro amor de irmãos uns pelos outros. Prosseguindo agora no mesmo
Evangelho de João, verso 28 e 29, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Então, meus irmãos, esta expressão aqui, essa exclamação de sede, né, expressava as necessidades biológicas de Jesus, a sua perfeita humanidade. Ele não é só uma representação de um homem que está sendo pregado na cruz. Ele é de fato um homem. Ele teve fome e ele teve sede. A Bíblia diz que ele padeceu as mesmas necessidades e enfermidades comuns que nós padecemos. E isso então expressa esta profunda e autêntica humanidade de Jesus Cristo. Tem gente que diz assim, não, isso, quando a gente cita o exemplo de Jesus, às vezes, né, isso não tem nada a ver, porque Jesus era Deus, não tem nada a ver comigo. Então ele podia suportar o pecado, ele podia vencer as tentações, etc. Não, meus irmãos, ele era homem como nós, e ele estava sujeito às mesmas fraquezas, o autor aos Hebreus fala isso, e às mesmas tentações. Mas ele resistiu e de fato não pecou. Agora Jesus devia estar aqui há muitas horas, né? Provavelmente desde o início do seu julgamento, sem algum tipo de hidratação. E faltava poucas horas para a sua morte. Então, talvez isso já não importasse tanto pessoalmente para ele, mas ele expressa o seu desejo, né? Ele expressa a sua necessidade. E o texto diz que ele fez isso para cumprir as Escrituras. Então Jesus veio justamente para isso. Em todos os seus atos e palavras, ele cumpriu perfeitamente as Escrituras. E o que é a Escritura Sagrada? Não é outra coisa que a vontade de Deus revelada a nós. Então, Jesus cumpriu todas as etapas do seu sofrimento em nosso lugar. A sua vida e a sua morte, todas foram cumpridas em nosso lugar. Vocês têm ali João 29, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira, né? Ele leva esse pecado sobre si, e é justamente esse o cumprimento da vontade de Deus. Lá na cruz ele estava levando sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Você entende a dignidade do seu Redentor, sendo ele Deus e homem? Você o entende como um perfeito representante seu, uma pessoa igual a você, mas com esta diferença, sem pecado. É isso que a humanidade de Jesus nos diz, meus irmãos, que ele era o nosso substituto. Ele precisava então ser um humano, exatamente como nós somos. E Cristo é isso, um ser humano. Deus, 100% Deus, mas também 100% homem, que padeceu as mesmas coisas. Então Cristo se identifica conosco, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com a nossa condição, porque embora ele fosse santo, mas ele esteve no mesmo mundo que nós, que já está debaixo do jugo do pecado, e sofreu todas essas tentações e assédios muito mais do que nós, inclusive porque morreu na cruz em nosso lugar. Então a minha pergunta para você é esta: você confia em Cristo Jesus como seu representante, como seu substituto diante de Deus? Você entende que ele é qualificado para fazer isso pessoalmente no seu lugar, e que a sua oferta é então completamente aceita por Deus, e assim você é aceito?
é amado, é perdoado. Indo adiante, meus irmãos, verso 30 especificamente, mas eu vou ler um pouquinho antes. Então embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Quantos de nós não desejam, ao fim da vida, ter essa sensação de dever cumprido? Como é que você termina o seu dia? Você consegue ter um horário definido para dormir, por exemplo? Ou chega às 9 horas, você diz: ainda não fiz isso. E aí vai até às 10. Aí chega às 10 e você diz: mas ainda não fiz aquilo. E daí vai até às 11. E daí chega às 11, você diz: mas ainda tem aquilo outro. E aí você vai até meia-noite, 1h, até que você não aguenta mais. E você vai dormir pensando: ainda tenho muita coisa para fazer amanhã. Jesus não tinha esse tipo de sentimento, meus irmãos. Embora ele soubesse que havia muita coisa para fazer, ele se conduzia de tal maneira que todos os seus dias ele consumou e ele finalizou as suas tarefas e as suas obras. E ao chegar aqui na cruz, não tem mais nada a ser feito. Não tem mais alguém a ser curado, não tem mais um milagre a ser realizado, não tem mais outras coisas a serem ensinadas, outros discursos a serem feitos, outros lugares a serem visitados, outras cidades aonde pregar o Evangelho, porque aquilo que cabia a Jesus no seu papel específico como Messias, ele realizou. Então, na sua oração sacerdotal, Jesus já havia dito: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Meus irmãos, está consumado, está terminado, nós precisamos saber disso. Teu pecado foi completamente perdoado. Você precisa agora confiar na obra feita. Mas, irmãos, como essa coisa é tão difícil para nós? Jesus já fez tudo por nós. Só que nós queremos completar, correto? E aí, quando nós tentamos completar, o que nós estamos fazendo? Estamos desdizendo esta palavra da cruz. Não está terminado porque tem algo ainda para eu fazer. Então, aí, meus irmãos, entra uma religião de obras, em que as pessoas até admitem a fé em Cristo, mas assim por diversas maneiras e caminhos e argumentos e formas de se falar, querem agregar alguma coisa à obra de Cristo, querem anexar algo ali. Não há necessidade nenhuma disso, meus irmãos. Não há necessidade de penitência pelo pecado, de compensação pelo pecado, de uma confissão meritória de pecados. Irmãos, nem a nossa confissão é meritória. Tem gente que acha assim: eu tenho que confessar assim com o coração tão quebrantado, tão contrito, que eu mereça o perdão. Não, basta um reconhecimento sincero do seu pecado. É isto. Talvez tem gente que chora mais, tem gente que chora menos, tem gente que chora com lágrimas, tem gente que chora no coração. Mas é importante que você lamente. Mas parece assim que se coloca essa necessidade. E o que nós precisamos fazer é justamente isso, é reconhecer a obra que já foi realizada por nós na cruz. Então, nada do que você venha a fazer vai acrescentar qualquer coisa à sua salvação. Entende isso? Aí você pode estar aí sentado tranquilo, sem nenhuma ansiedade,
Porque Cristo já realizou toda a obra. Ele já consumou toda a obra. Você pode andar com liberdade, meus irmãos, sabendo que a provisão do Senhor, liberdade em Cristo, tá? Não confunda isso com libertinagem, mas a provisão para todos os nossos pecados, a graça de Deus sobre a nossa vida. Então nós precisamos lembrar disso. Quantas pessoas também servem na igreja para isso, né? O cara dá o dízimo porque de alguma forma ele quer conquistar o favor de Deus ali. A pessoa vai lá e se dedica tanto porque ele está esperando que de alguma forma Deus olhe e se compadeça. Irmãos, nada do que nós fazemos move a Deus nesse sentido, somente o sacrifício de Jesus. Por isso a nossa oração, por isso o nosso louvor, tudo é em nome de Jesus. As nossas orações terminamos em nome de Jesus, porque nós não temos nada a oferecer para que faça com que Deus nos dê uma resposta, ou constranja Deus de alguma maneira. Não é porque nós cantamos mais bonito, ou mais afinado, ou mais intenso. É bom tudo isso? Mas isso não é nada, senão o que Deus espera, gratidão. Então, o nosso culto, a nossa adoração a Deus é gratidão. Jamais confunda isso com compensação pelos seus pecados. E claro, nós temos um grande compromisso com o Senhor, mas é sempre um compromisso de gratidão, porque a obra que Ele veio para fazer foi consumada. E assim, meus irmãos, voltamos lá para João ainda, para Lucas 23, e estamos encerrando aqui. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aqui é aquele momento de trevas, meus irmãos, de escuridão, em que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então Jesus fez o que Ele sempre fez durante a sua vida. Ele se entregou ao Senhor, também naquele último momento de sua vida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus certa vez disse: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que por Ele foi enviado. Então o próprio Jesus viveu nesta confiança. E confiança, meus irmãos, não é outra coisa do que esta entrega. É confiar naquilo que Jesus fez por nós, naquilo que Deus fez por nós, e descansar nisso. Então hoje eu convido você a fazer a mesma coisa. Nós ouvimos aqui palavras da cruz de Cristo, nós ouvimos aqui ensinamentos tão importantes, aspectos tão importantes daquilo que o Senhor fez por nós. E o que cabe a nós em resposta a esse sacrifício é justamente nos entregarmos ao Senhor, em plena confiança. Como é que está o seu coração nesse sentido? Você está vivendo de maneira ansiosa? Você está muito preocupado? Você talvez esteja sobrecarregado com tantos trabalhos, com tantas coisas, e não está conseguindo descansar no Senhor. Eu gosto muito daquele cântico que o refrão diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Claro, irmãos, nós temos uma missão, mas essa missão nós fazemos
dessa maneira, entregues ao Senhor. Até as nossas obras é o Senhor quem faz em nós. Por isso, então, nós precisamos descansar completamente o nosso coração, porque Deus já fez toda a obra que era necessária para a nossa salvação e para uma nova vida que glorifica ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que nós venhamos a usufruir cada vez mais dos benefícios da obra do nosso Redentor na cruz. Amém.